O Brasil está sob juízo. Veja o que a Bíblia diz. Você já teve a sensação de que algo muito maior está acontecendo por trás das manchetes? Já olhou para os desastres, as decisões políticas, a violência crescente, a confusão nas famílias, a banalização da fé e se perguntou: será que Deus está permitindo tudo isso como forma de juízo? Essa pergunta não é nova. Em tempos de crises, pragas, escassez e decadência moral, muitos homens e mulheres de fé buscaram uma resposta nas Escrituras. O que a Bíblia diz quando uma nação abandona os caminhos do Senhor? E mais ainda, será que o que está acontecendo hoje com o Brasil é uma consequência espiritual, um reflexo de uma nação que se esqueceu de Deus? Neste texto, vamos refletir sobre os acontecimentos recentes do Brasil, políticos, sociais, morais e espirituais, sob a ótica das Escrituras Sagradas. Não para julgar, mas para compreender os sinais e despertar corações. Porque quando Deus fala por meio de circunstâncias, Ele não está punindo por prazer. Ele está chamando para arrependimento. Prepare-se para uma leitura intensa, baseada na palavra e nos fatos. Porque talvez o que esteja acontecendo hoje no Brasil já tenha sido escrito há muito tempo. O clamor da terra. O que está acontecendo com o Brasil? Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado uma sequência de acontecimentos que fizeram muitos se perguntarem: onde está Deus no meio disso tudo? Enchentes devastadoras, como as que atingiram o Rio Grande do Sul, deixando cidades inteiras submersas, ceifando vidas e destruindo histórias. Seca extrema no norte e centro-oeste, afetando colheitas e causando fome em comunidades rurais. Pandemia que escancarou a fragilidade do sistema de saúde e a corrupção nos recursos públicos. Desemprego, inflação, violência nas ruas, polarização política e uma crise moral em todos os níveis da sociedade. Escândalos que envolvem líderes, tanto políticos quanto religiosos, levando ao descrédito das instituições e ao afastamento de muitos da fé. A Bíblia diz em Romanos 8:22, sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação geme, a terra grita, e esse gemido pode ser um alerta. A palavra é clara. Quando o povo se afasta de Deus, consequências naturais e espirituais se manifestam. Deus fala com as nações. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus lidando com nações inteiras. Ele não observa apenas o indivíduo, mas o coletivo. A cultura, as decisões, o coração de um povo. Lembre-se de Nínive, uma cidade inteira prestes a ser destruída, até que o povo ouviu a pregação de Jonas, se arrependeu, e Deus mudou o juízo. Veja o que está escrito em Jeremias 18, 7 e 8. No momento em que eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para arrancar, para derrubar e destruir, se aquela nação contra a qual falei se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Deus observa, Deus avisa, Deus dá sinais, mas também espera a resposta. Será que o Brasil está ouvindo? Quando uma nação vira as costas para Deus, a Bíblia está repleta de exemplos do que acontece com povos que abandonam os princípios divinos. Israel, o povo escolhido, enfrentou cativeiros, invasões, fome e pragas por rejeitar os mandamentos do Senhor. Veja o que diz Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Hoje, no Brasil, temos visto a banalização da vida, com a legalização do aborto sendo discutida abertamente. A destruição dos valores familiares, com a inversão de papéis entre pais e filhos, homens e mulheres. A idolatria moderna, não mais de imagens, mas de dinheiro, poder
status e influência digital. A corrupção enraizada em todas as esferas, que rouba dos pobres, oprime os justos e se esconde atrás da impunidade. Nada disso é novo. A Bíblia alertava que quando o povo se afastasse, a própria terra sofreria. 2 Crônicas 7:14. Os sinais de juízo. Jesus disse que haveriam sinais antes do fim. Não apenas guerras e rumores de guerras, mas fomes, pestes e terremotos. Mateus 24:7. No contexto espiritual, muitos desses sinais podem ser compreendidos como juízos permitidos por Deus para despertar os adormecidos. No livro de Amós, capítulo 4, Deus envia fome, seca, peste, destruição parcial, e mesmo assim diz: contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. No Brasil, já tivemos fome crescente, mesmo em um dos países mais ricos em recursos naturais. Seca que atinge regiões que antes eram férteis. Peste, como a Covid-19, que matou centenas de milhares. Crise política que dividiu o povo e contaminou a esperança. Tudo isso poderia ser apenas problemas naturais. Mas à luz da Bíblia, cada acontecimento pode ser entendido como um apelo divino. Voltem. Para mim, a luz se apagou. Em Mateus 5:14, Jesus declarou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O Brasil já foi conhecido como uma nação de fé, um povo alegre, acolhedor, guiado por princípios cristãos. Igrejas se multiplicaram, missionários foram enviados a outras nações, o evangelho se espalhou em favelas, presídios e palácios. Mas, nos últimos tempos, temos visto uma fé enfraquecida, corações divididos entre Deus e o mundo. Muitos líderes espirituais se corromperam pelo dinheiro e pelo poder. A igreja, que deveria ser sal, muitas vezes silencia diante da injustiça. A luz que deveria brilhar se tornou fraca diante da escuridão da política suja, da cultura do cancelamento, da inversão de valores morais. A pergunta que ecoa é: onde estão os que ainda brilham? A igreja pode mudar o destino de uma nação. Apesar de tudo, há uma esperança. A Bíblia não nos mostra apenas juízo, mas também misericórdia. E essa misericórdia é liberada quando o povo de Deus se levanta em arrependimento e intercessão. Em 2 Crônicas 7:14, encontramos a promessa mais poderosa para tempos de crise. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A chave está no povo de Deus. A responsabilidade não está nas mãos dos políticos ou dos poderosos deste mundo. Está nas mãos dos que dobram os joelhos e levantam os olhos para os céus. Se a igreja voltar ao primeiro amor, Deus pode restaurar o Brasil. Quando o silêncio de Deus é um aviso. Há momentos em que Deus silencia. Ele permite que o caos avance, não por indiferença, mas porque o homem insiste em não ouvir. Salmos 81, 11, 12 diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Assim, eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. O Brasil tem vivido isso. A nação tem escolhido caminhos tortuosos, confiado em homens e rejeitado os conselhos da palavra. A cultura exalta o ego, o prazer momentâneo, a sensualidade, a violência. E o povo, muitas vezes, escolhe o que agrada aos olhos, em vez do que agrada a Deus. O silêncio de Deus é, na verdade, uma última oportunidade. Voltem-se para mim enquanto ainda é tempo. Um alerta profético. Os profetas da Bíblia não eram populares. Suas palavras cortavam como espada, denunciavam o pecado, alertavam sobre o juízo. Jeremias foi preso, Isaías foi rejeitado, Amós foi expulso. Mas todos foram enviados para dizer: voltem-se ao Senhor.
Hoje, onde estão os profetas do Brasil? Onde estão os que denunciam o pecado, mesmo que percam seguidores? Onde estão os que não se vendem ao sistema? Deus ainda levanta vozes, ainda há canais, igrejas, homens e mulheres que não se dobraram a Baal. E por meio dessas vozes, Deus está dizendo: Brasil, ouve a minha voz. Porque se a advertência não for ouvida, o juízo virá com força total. A esperança ainda não morreu, mesmo em meio à dor, ainda há esperança. A palavra de Deus é clara: o juízo nunca vem sem antes uma oportunidade de arrependimento. Lamentações 3, 22, 23 nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus ainda ama o Brasil. Ainda existem famílias fiéis, jovens de oração, igrejas que jejuam, intercessores anônimos. Por essas vidas, Deus pode mudar a história do país. A esperança do Brasil não está em um novo presidente, nem em reformas econômicas, nem em ideologias. A esperança está em Jesus Cristo. O Brasil está sob juízo? Sim, mas não é o fim. O juízo não é o fim da história. Ele é o começo de um novo clamor. É o chamado ao arrependimento. É a voz de Deus dizendo: ainda dá tempo. As tragédias que assolam o país são, muitas vezes, reflexos do afastamento do povo de Deus. Mas também são lembretes de que Ele está no controle e deseja restaurar nossa nação. Não estamos sem direção. A Bíblia é nosso mapa. E se ouvirmos a voz de Deus, nos humilharmos e voltarmos aos seus caminhos, Ele promete sarar a nossa terra. Se esta mensagem tocou seu coração, não ignore o chamado de Deus. Compartilhe essa palavra. Ore pelo Brasil. Clame pela sua casa. Volte ao primeiro amor. Inscreva-se agora no canal Voz da Promessa de Deus. Lá você encontra mensagens como esta, revelações bíblicas, palavras de confronto e esperança para a sua vida. Deus está chamando um povo preparado e você faz parte disso. Que o Senhor nos desperte, nos restaure e tenha misericórdia do Brasil. Ainda há esperança, ainda há tempo. Volte-se para Deus, agora.